Mikołaj, um jovem de 14 anos, estava sentado na janela empoeirada do orfanato de Cracóvia, olhando a chuva que caía suavemente. Desde que sua avó Alina havia sido levada ao hospital, a vida parecia ter perdido seu brilho. Ela era sua única família, e a notícia de que precisaria de uma cirurgia urgente era um golpe devastador. Sem recursos para pagar pelo tratamento, Mikołaj foi mandado ao orfanato, um lugar marcado pelo silêncio e pela solidão. Apesar da tristeza, ele mantinha uma faísca de esperança. Sua mente sempre voltava às memórias da música, algo que ele e Alina compartilhavam. Ela costumava cantar em pequenos concertos quando era jovem, e foi quem ensinou a Mikołaj o amor pela música. Um dia, ao vasculhar uma velha caixa de recordações, ele encontrou uma foto de sua avó com um microfone nas mãos, sorrindo no palco. Aquela lembrança fez com que Mikołaj decidisse usar seu próprio talento para cantar, e quem sabe, arrecadar o dinheiro necessário para salvar sua avó. Determinado, Mikołaj saiu às escondidas do orfanato e encontrou um restaurante no centro de Cracóvia, chamado Restauracja Zotyrinek, que promovia apresentações ao vivo. O lugar era sofisticado e acolhedor, diferente do mundo ao qual estava acostumado, mas ele estava decidido a tentar. Aproximou-se de Tadeusz Kowalski, o dono do restaurante, um homem de meia-idade com uma expressão séria, mas que escondia uma generosidade inesperada. "Senhor, por favor, eu preciso de um emprego", começou Mikołaj, tentando não deixar o nervosismo transparecer. "Eu sei cantar." Tadeusz o olhou desconfiado. "Você é só uma criança", respondeu ele com ceticismo. "Aqui não é lugar para crianças." Mas Mikołaj estava decidido. "A música não tem idade", respondeu com confiança. "Por favor, só me dê uma chance, eu preciso muito dessa oportunidade." Tadeusz, surpreso com a seriedade do garoto, concordou em ouvir sua voz. "Muito bem, se você tiver talento, posso lhe dar uma chance", disse com um suspiro. Mikołaj respirou fundo e fechou os olhos, concentrando-se na melodia que estava prestes a cantar. Ele escolheu Saz na Zuty Pogody, uma canção clássica polonesa que sua avó amava, e deixou sua voz preencher o espaço. Sua performance surpreendeu a todos no restaurante, e quando terminou, um silêncio de admiração tomou conta do lugar, logo seguido por aplausos entusiasmados. Tadeusz sorriu e se aproximou. Você tem talento, garoto", disse ele com um olhar sério. "Vou-te dar um emprego, mas com uma condição. Você deve manter suas notas altas na escola, e ninguém pode saber sobre este acordo." Mikołaj concordou, sentindo que finalmente havia dado o primeiro passo para salvar sua avó. Cada noite ele escapava do orfanato com a ajuda de Dorota, a cozinheira carinhosa do orfanato que também via o potencial de Mikołaj e o ajudava a sair às escondidas. Ele cantava todas as noites no restaurante, e a cada apresentação, o público ficava mais encantado com sua voz. Porém, uma noite tudo mudou. Alexandra Kaminska, uma empresária de sucesso, estava entre os clientes. Ao ouvir a voz de Mikołaj, algo dentro dela foi despertado. As memórias de um grande amor perdido voltaram à tona, e uma revelação perturbadora se aproximava, pronta para mudar a vida de Mikołaj para sempre. Os dias passaram, e Mikołaj estava cada vez mais envolvido em sua rotina dupla. Durante o dia, ele era apenas mais um garoto no orfanato, mas à noite, sua voz se tornava a estrela do Restauracja Zotyrinek. A cada apresentação, ele conquistava o público com sua sensibilidade e talento. O dinheiro que ganhava era cuidadosamente guardado em uma pequena caixa escondida no quarto do orfanato, mas, mesmo com o sucesso das apresentações, Mikołaj sabia que ainda estava longe de alcançar a quantia necessária para a cirurgia de Alina. Enquanto isso, Dorota, a cozinheira do orfanato, tornava-se uma figura quase materna para ele. Ela sabia o quão difícil era para Mikołaj manter esse segredo, e o ajudava de todas as formas possíveis, preparando-o todas as noites e garantindo que ele saísse sem ser notado. No entanto, Dorota também se preocupava com o futuro do garoto. Sabia que, se o plano fosse descoberto, ele corria o risco de perder tudo. Um dos maiores desafios de Mikołaj era o cansaço. Passar noites cantando e dias estudando não era fácil, e a cada nova manhã, ele sentia o peso das responsabilidades sobre seus ombros. Mesmo assim, sua determinação permanecia inabalável. Ele precisava salvar sua avó, custasse o que custasse. Certa noite, após uma apresentação particularmente emocionante, Alexandra Kaminska se aproximou de Tadeusz.
Ela estava visivelmente abalada, mas também determinada a falar com o jovem cantor. O dono do restaurante, que havia percebido o interesse dela, hesitou antes de concordar, mas, sabendo que Mikoai precisava de todo o apoio possível, permitiu que ela se aproximasse. Mikoai, que já estava nos bastidores, foi chamado por Itadeus. Ele não imaginava que aquela conversa mudaria o rumo de sua vida. Ao se aproximar de Alexandra, Mikoai notou algo estranho no olhar dela. Um misto de surpresa e emoção, como se ela estivesse vendo um fantasma. Olá, Mikoai, disse ela com a voz levemente trêmula. Você canta maravilhosamente. Eu senti algo muito especial quando ouvi sua voz. Mikoai já agradeceu educadamente, mas notou que Alexandra parecia querer dizer algo mais. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Você sabe algo sobre seus pais? A pergunta pegou Mikoai de surpresa. Ele balançou a cabeça, desviando o olhar. Não sei muito. Minha avó me criou, e ela nunca falou muito sobre eles. Só sei que minha mãe morreu, e meu pai foi embora. Nunca mais ouvi falar dele. Alexandra sentiu um aperto no peito. A semelhança entre Mikoai e o homem que ela amou no passado era simplesmente impossível de ignorar. A dor que pensava ter deixado para trás começou a se arrastar de volta, e ela precisou lutar contra as lágrimas. Seu pai, você sabe o nome dele? Alexandra perguntou, tentando controlar a voz. Mikoai franziu a testa confuso. Minha avó nunca me disse o nome dele. Só sei que ele gostava de música, assim como eu. Essas palavras confirmaram o que Alexandra temia. As coincidências eram grandes demais para serem apenas fruto do acaso. Ela sabia que precisava descobrir mais. Aquele garoto podia muito bem ser o filho do homem que ela tanto amou, o homem que desapareceu de sua vida anos atrás. Naquela noite, Alexandra saiu do restaurante com o coração pesado e uma mente cheia de perguntas. Ela sabia que a verdade precisava vir à tona, mas também sabia que precisava ser cuidadosa. Não podia simplesmente confrontar Mikoai com suas suspeitas sem antes ter certeza de sua ligação com o passado. Enquanto isso, Mikoai continuava sua jornada sem saber das dúvidas que circulavam ao seu redor. Ele estava cada vez mais exausto, mas não podia desistir. O dinheiro arrecadado até agora estava longe de ser suficiente e a saúde de sua avó piorava a cada dia. As visitas ao hospital eram cada vez mais curtas e Alina mal conseguia falar, mas sempre sorria ao ver o neto. Ela sabia do esforço que ele fazia para salvá-la, e isso partia seu coração. No fundo, Alina sabia que o tempo dela estava se esgotando. Tadeus, por outro lado, começava a perceber a pressão que Mikoai enfrentava. Ele sabia que o jovem estava se esforçando ao máximo, mas o cansaço estava cobrando seu preço. Certo dia, após o final de uma apresentação, Tadeus chamou Mikoai para uma conversa séria. Garoto, você está se esforçando demais. Eu admiro sua dedicação, mas você precisa pensar na sua saúde. E se isso começar a afetar sua performance, ou pior, sua saúde? Disse ele, olhando diretamente nos olhos de Mikoai. O jovem suspirou. Eu sei, Sr. Kowalski, mas eu não posso parar. Eu preciso ajudar minha avó. Se eu parar agora, eu vou perdê-la. Tadeus ficou em silêncio por um momento, sentindo a dor nas palavras do garoto. Sabia que nada que dissesse poderia mudar a determinação de Mikoai, mas também sabia que o tempo era curto. Eu vou fazer o que puder para te ajudar, disse Tadeus por fim. Mas prometa que vai me avisar se não conseguir mais continuar. Mikoai assentiu, grato pelo apoio, mas no fundo sabia que não havia outra opção além de continuar. Enquanto isso, Alexandra, determinada a descobrir a verdade, começou a procurar mais informações sobre a família de Mikoai. Ela sabia que precisaria falar com Alina para confirmar suas suspeitas, mas como se aproximar da avó do garoto sem causar um choque? A cada passo que dava, a história de Mikoai parecia entrelaçar-se mais profundamente com o seu passado. As semanas se passaram, e o tempo parecia correr contra Mikoai. O dinheiro que ele conseguia com suas apresentações no Restaurácio Azuat-Rinek era insuficiente para cobrir a cirurgia de Alina, e sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Cada vez que ele a visitava no hospital, a avó parecia mais frágil, e o peso de sua responsabilidade o consumia por dentro. A exaustão começava a afetar o jovem. Certa manhã, enquanto estava na escola, Mikoai sentiu sua visão turvar e desmaiou no meio da aula. Ele foi levado à enfermaria, onde a diretora do orfanato, preocupada com a saúde dele, o questionou sobre o que estava acontecendo.
Mikoai, sabendo que não podia contar a verdade, apenas disse que estava preocupado com a avó. A diretora, no entanto, começou a desconfiar de que algo mais estava acontecendo. Enquanto isso, Alexandra Kaminska não conseguia tirar Mikoai da cabeça. Depois de semanas de busca, ela finalmente encontrou um registro de Andrzej Zawadzki, o homem que ela acreditava ser o pai de Mikoai. Andrzej, um músico talentoso, desaparecera de sua vida há mais de uma década, deixando-a com muitas perguntas sem resposta. Ela decidiu que precisava falar com Halina, a única pessoa que poderia confirmar suas suspeitas. Em uma tarde fria, Alexandra foi até o hospital. Ela sabia que seria um momento difícil, mas a verdade precisava ser revelada. Quando entrou no quarto de Alina, a avó de Mikoai estava deitada, respirando com dificuldade, mas seus olhos se abriram ao ver a figura de Alexandra à sua frente. O reconhecimento foi instantâneo. Você é a Alexandra? Alina perguntou, sua voz fraca, mas cheia de surpresa. Alexandra assentiu, sentindo uma mistura de emoção e dor. Sim, eu preciso falar com você sobre Andrzej e Mikoai. O nome de Andrzej fez com que uma sombra de tristeza passasse pelo rosto de Halina. Ela sabia que aquele momento chegaria eventualmente, mas nunca esteve preparada para lidar com ele. Eu devia ter contado a verdade a Mikoai, mas era muito difícil. Andrzej partiu para protegê-lo, Alina disse com dificuldade, respirando profundamente antes de continuar. Andrzej sempre acreditou que, se permanecesse na vida dele, colocaria Mikoai em perigo. Havia problemas, coisas que ele nunca quis me contar completamente. Ele achava que desaparecer era a única solução. Alexandra sentiu uma onda de tristeza ao ouvir essas palavras. Ela sempre se perguntou por que Andrzej a deixou. E agora tinha uma parte da resposta, mas ainda restavam tantas perguntas. Eu preciso saber. Andrzej é o pai de Mikoai, não é? Alexandra perguntou com lágrimas nos olhos. Halina assentiu lentamente. Sim, ele é. E você? Você é a mãe de Mikoai, não é? Alexandra ficou em silêncio por um momento, absorvendo o impacto da revelação. Sim, eu sou. O quarto ficou em silêncio, e as duas mulheres, unidas pelo amor ao mesmo homem e ao mesmo garoto, sentiram o peso de todos os anos de segredos e mentiras caindo sobre elas. Halina fechou os olhos, exausta, mas sentindo que um fardo havia sido aliviado. Você precisa contar a ele, murmurou Halina. Ele merece saber a verdade. Alexandra sabia que essa era sua responsabilidade agora, mas como contar a Mikoai algo tão devastador? Enquanto isso, no orfanato, Dorota, que sempre ajudou Mikoai a sair escondido para suas apresentações, começou a notar que o garoto estava cada vez mais exausto. Em uma noite, antes de ele sair para o restaurante, Dorota o chamou para uma conversa. Mikoai, você está se matando aos poucos, disse ela, sua voz cheia de preocupação. Eu sei que você quer ajudar sua avó, mas você precisa cuidar de si também. Não pode continuar assim. Mikoai suspirou, sentindo o cansaço pesar sobre seus ombros. Eu sei, Dorota, mas não tenho escolha. Se eu não fizer isso, minha avó vai morrer. Dorota o olhou com ternura, sabendo que o garoto estava sobrecarregado. E se você não conseguir continuar, se sua saúde piorar, o que sua avó diria? Ela ficaria devastada. Mikoai ficou em silêncio, lutando contra as lágrimas. Ele sabia que Dorota estava certa, mas o medo de perder Halina era avassalador. Ele se sentia preso em um ciclo impossível. Dorota o abraçou, tentando confortá-lo. Eu estou aqui para te ajudar, Mikoai. Você não está sozinho. No restaurante, naquela mesma noite, a tensão dentro de Mikoai crescia cada vez mais. E quando ele subiu ao palco naquela noite no restaurante Yasot Hinek, algo estava diferente. Sua voz, geralmente forte e cheia de emoção, falhou em alguns momentos, e os clientes começaram a perceber que o jovem cantor não estava bem. Tadeusz, que sempre cuidou de Mikoai como um mentor, notou imediatamente. Após a apresentação, ele chamou Mikoai para uma conversa. Garoto, o que está acontecendo? Você nunca esteve tão distraído. Está tudo bem. Mikoai tentou esconder seu cansaço, mas a verdade era que ele estava à beira do colapso. Eu estou preocupado com minha avó. Ela não está melhorando. Tadeusz suspirou, compreendendo a situação, mas sabia que Mikoai não podia continuar daquele jeito. Você precisa descansar. Amanhã tiro o dia de folga e eu vou ajudar você a conseguir o dinheiro que falta para a cirurgia.
Mikoai arregalou os olhos. Como? Eu ainda estou muito longe de arrecadar o suficiente. Tadeu sorriu levemente. Eu conheço pessoas. Vamos dar um jeito, garoto. Confie em mim. No dia seguinte, enquanto Mikoai descansava no orfanato, Alexandra estava pronta para contar a verdade. Ela decidiu encontrá-lo na hora em que ele normalmente saía para o restaurante. Quando chegou ao orfanato, Dorota a recebeu com cautela, mas depois de uma breve explicação, concordou em deixá-la falar com Mikoai. Alexandra encontrou o garoto sentado no pátio, observando o céu cinzento de Cracóvia. Ao vê-la se aproximar, ele sentiu uma leve tensão, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Mikoai, eu preciso falar com você sobre o seu pai, disse ela se aproximando lentamente. Ele a olhou com curiosidade. Você sabe algo sobre ele? Alexandra respirou fundo. Sim, eu sei. Seu pai era Andrzej Zawadzki, um músico talentoso. E eu sou sua mãe. As palavras pairaram no ar como um trovão silencioso. Mikoai ficou completamente paralisado, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Minha mãe? Ele repetiu sem acreditar. Você? Porque nunca me contou. Alexandra lutou para segurar as lágrimas. Eu nunca soube o que aconteceu com você e seu pai. Ele desapareceu com você quando você era muito pequeno. Eu procurei por anos, mas nunca consegui encontrar vocês. Mikoai se levantou abruptamente, tentando lidar com a avalanche de emoções que o atingiam. Ele sentia raiva, tristeza, confusão, tudo ao mesmo tempo. Por que agora? Por que só agora você apareceu? Ele perguntou, sua voz embargada. Alexandra se aproximou, estendendo a mão. Eu nunca parei de procurar, Mikoai. Mas agora estou aqui e quero recuperar o tempo que perdemos. Eu quero ajudar você e sua avó. Sua vida inteira havia sido construída em torno da ideia de que sua mãe estava morta. E agora, de repente, ela estava ali, viva, tentando se reconectar. A raiva e a dor se misturavam com a esperança de um novo começo. Mas nada disso parecia claro para Mikoai. Naquela mesma noite, ele não conseguiu dormir. O orfanato, que sempre foi um refúgio, agora parecia apertado e sufocante. Ele se sentia traído de certa forma. Por Alina, que nunca lhe contou a verdade. Por Alexandra, que esteve ausente por tanto tempo. E por seu pai, que havia desaparecido de suas vidas. Quando a manhã chegou, Mikoai decidiu visitar sua avó no hospital. Ele precisava confrontar Alina e ouvir sua versão da história. Ao chegar ao quarto, a encontrou mais fraca do que nunca. Alina sabia que o tempo dela estava acabando, mas ao ver o olhar de tristeza e mágoa no rosto de Mikoai, ela sentiu que não podia partir sem antes resolver as coisas. Vovó, começou Mikoai, sua voz trêmula. Por que você nunca me contou sobre minha mãe? Alina suspirou, sentindo o peso da pergunta em seus ossos frágeis. Ela sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim não era fácil. Mikoai, eu pensei que estava fazendo o que era melhor para você. Quando seu pai foi embora, ele me deixou com um fardo pesado. Ele me pediu para proteger você, para mantê-lo longe de certos perigos, e parte disso significava não falar sobre o passado. Mikoai se sentou ao lado da cama, sentindo uma onda de dor e frustração. Mas você sabia que minha mãe estava viva. Eu cresci pensando que ela estava morta, que eu não tinha ninguém além de você. Alina fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Eu sei, meu querido, eu sei. E lamento todos os dias por isso. Mas por favor, entenda, eu só queria te proteger. Seu pai achava que se alguém soubesse onde vocês estavam, poderia trazer mais sofrimento. Que perigos? Mikoai perguntou confuso. Do que você estava me protegendo? Seu pai, ele tinha dívidas, problemas com pessoas perigosas. Quando ele desapareceu, foi para manter você seguro. Ele acreditava que se ninguém soubesse onde estavam, vocês poderiam ter uma chance de viver em paz. Mas isso custou muito a todos nós. Mikoai ficou em silêncio. A ideia de que seu pai havia fugido para protegê-lo era difícil de aceitar, mas também explicava algumas coisas. No entanto, isso não aliviava o peso que ele sentia no peito. Enquanto isso, Alexandra estava do lado de fora do quarto, esperando sua vez para falar com Mikoai. Ela sabia que a conversa com Halina era essencial para que o garoto processasse tudo o que havia descoberto. Mas também sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria encarar seu filho novamente. Estava determinada a ajudá-lo, tanto emocionalmente quanto financeiramente, mas sentia que seria difícil recuperar a confiança que nunca tiveram. O ponto de crise se aproxima. Enquanto Mikoai tentava lidar com a verdade, a saúde de Halina piorava.
A cirurgia que ele tanto lutava para conseguir parecia cada vez mais distante. Embora Tadeusz estivesse fazendo o possível para ajudar a arrecadar o restante do dinheiro, o tempo era curto demais. Mikołaj sentia-se impotente, vendo sua avó definhar sem poder fazer nada além de cantar todas as noites no restaurante. Certo dia, após mais uma apresentação, Tadeusz chamou Mikołaj para uma conversa. Ele sabia que o garoto estava no limite. Mikołaj, começou Tadeusz com um tom de seriedade. Eu consegui entrar em contato com um amigo médico. Ele disse que a situação da sua avó é crítica. Ela precisa dessa cirurgia o quanto antes. Mikołaj sentiu o estômago se revirar. Sabia que não havia arrecadado o suficiente ainda. E a ideia de perder Halina o aterrorizava. Mas eu ainda não tenho todo o dinheiro. O que eu posso fazer? Tadeusz colocou uma mão firme sobre o ombro do garoto. Eu vou cobrir o que falta. Não posso deixar você perder sua avó por causa disso. Mikołaj olhou para Tadeusz, surpreso e profundamente grato. Eu não sei como agradecer, disse ele, a voz embargada pela emoção. Não precisa agradecer. Eu sei o quanto ela significa para você. Mas você precisa ser forte agora, garoto. A cirurgia vai acontecer em breve e sua avó vai precisar de você mais do que nunca. A crise final. Poucos dias depois, Alina foi levada para a sala de cirurgia. Mikołaj, Alexandra e Tadeusz estavam no hospital aguardando ansiosamente o resultado. O silêncio entre mãe e filho era palpável. Mas Alexandra sabia que aquele não era o momento certo para forçar uma conversa. Tudo o que importava agora era a recuperação de Halina. Enquanto as horas se arrastavam, Mikołaj não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. Ele se perguntava como seria sua vida se Halina não sobrevivesse à cirurgia. Mesmo com Alexandra ao seu lado, ele não conseguia enxergar um futuro sem a avó que o havia criado com tanto amor e sacrifício. E o pior de tudo era o sentimento de culpa. Culpa por não ter conseguido o dinheiro mais cedo, por ter acreditado nas mentiras sobre sua mãe, por não saber se poderia perdoar a Halina ou Alexandra. De repente um médico apareceu no corredor. Seu semblante era sério e Mikołaj sentiu o coração acelerar. Alexandra se levantou imediatamente, segurando a mão do filho, mesmo que ele não estivesse completamente confortável com o gesto. O estado de Halina é delicado, disse o médico olhando para todos na sala. A cirurgia foi bem sucedida, mas ela está muito fraca. O próximo dia será decisivo. Se ela reagir bem, há uma chance de recuperação. Mas precisamos ser realistas. Pode ser que ela não resista. Mikołaj sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele havia feito tudo o que podia, mas agora tudo dependia da força de sua avó. Ele correu para o quarto de Halina, onde ela estava conectada a diversos aparelhos, parecendo mais frágil do que nunca. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mikołaj, enquanto ele se sentava ao lado da cama, segurando a mão da avó. Por favor, vovó, não desista de mim, ele sussurrou, a voz trêmula. Eu preciso de você. Alexandra, vendo o desespero do filho, também se aproximou. Era um momento em que todos os conflitos pareciam insignificantes diante da vida que estava por um fio. As horas que se seguiram à cirurgia de Halina foram as mais longas da vida de Mikołaj. Ele permaneceu ao lado de sua avó, segurando a mão dela, enquanto o quarto do hospital se enchia de um silêncio sombrio, quebrado apenas pelo som monótono dos aparelhos que monitoravam os sinais vitais dela. Cada bip parecia ser uma contagem regressiva, e Mikołaj não conseguia afastar o medo de perder a pessoa que o havia criado. Alexandra e Tadeusz estavam no corredor, respeitando o momento íntimo entre Mikołaj e Alina. Alexandra observava o filho com um misto de dor e esperança. Ela sentia-se uma estranha na vida de Mikołaj, mas o vínculo que ele tinha com a avó era algo que ela admirava profundamente. Mesmo sem ter estado presente, ela sabia que Alina havia feito um trabalho extraordinário em criá-lo, mas agora ela queria estar lá para ele, queria ser a mãe que ele precisava. Mikołaj, por sua vez, estava travando uma batalha interna. As revelações recentes sobre seu passado o deixaram confuso e ferido. Ele queria perdoar Halina por ter escondido a verdade sobre Alexandra, mas a dor da traição ainda era muito fresca. Ao mesmo tempo ele se perguntava se poderia construir um relacionamento com sua mãe biológica, ou se o abismo entre eles era grande demais para ser superado. Enquanto segurava a mão de Halina, Mikołaj começou a se lembrar de momentos preciosos que compartilhara com ela. Ele lembrava-se das histórias que ela contava antes de dormir, das canções que cantavam juntos, e de como ela sempre acreditou em seu talento para a música.
Essas lembranças trouxeram uma onda de gratidão e amor. Eu sinto muito, vovó. Mikołaj sussurrou, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Por todas as vezes que eu questionei você. Eu sei que você só queria me proteger. Eu te amo. Por favor, fique comigo. A força emocional daquele momento parecia ter um impacto. Poucas horas depois, Helena deu os primeiros sinais de recuperação. Seus olhos se abriram lentamente e, embora estivesse fraca, um leve sorriso se formou em seus lábios ao ver Mikołaj ao seu lado. Mikołaj! Ela murmurou com a voz rouca. Você está aqui. O alívio que Mikołaj sentiu foi imenso. Ele segurou a mão dela com mais força, tentando conter as lágrimas. Sim, vovó, estou aqui, e vou cuidar de você. Alina sorriu, ainda muito fraca, mas grata por estar viva e por ter o neto ao seu lado. A batalha pela vida ainda não estava completamente vencida, mas aquele pequeno sinal de recuperação deu a todos uma nova esperança. A partir daquele momento, Mikołaj sabia que precisaria ser forte não só por si mesmo, mas por Halina, e por tudo o que ela havia feito por ele. Uma nova conexão. Nos dias que se seguiram à cirurgia, Halina começou a se recuperar, ainda que lentamente. O hospital permitiu que Mikołaj e Alexandra a visitassem diariamente, e aos poucos as conversas entre eles se tornaram mais fáceis. O tempo que Mikołaj passou ao lado da avó no hospital permitiu-lhe refletir sobre tudo o que havia descoberto. Alexandra, por outro lado, estava se esforçando para se aproximar de Mikołaj. Ela sabia que não poderia apagar o tempo perdido, mas queria estar presente dali para frente. Ela começou com pequenos gestos. Trazia café para ele no hospital, oferecia-se para ajudá-lo com suas tarefas do orfanato e estava sempre disponível quando ele precisava desabafar. No início, Mikołaj relutava em aceitar a ajuda dela. Ainda estava magoado e confuso com toda a situação, e o fato de sua mãe ter estado ausente por tantos anos era algo que não conseguia processar completamente. No entanto, com o tempo, ele começou a perceber que Alexandra realmente queria fazer parte de sua vida. Ela estava sempre ao seu lado, apoiando-o silenciosamente sem forçar uma aproximação. Certa tarde, depois de uma visita à avó, Mikołaj e Alexandra estavam sentados em um banco no jardim do hospital. O clima estava mais ameno, e a brisa fresca trazia um pouco de alívio após dias intensos. Mikołaj, Alexandra começou, quebrando o silêncio. Eu sei que é difícil para você confiar em mim. Eu não estava lá quando você mais precisou. Mas eu quero que você saiba que nunca parei de procurar por você. Seu pai me tirou da sua vida, e eu lutei por anos para te encontrar. Mikołaj, que estava olhando para o chão, levantou os olhos para ela. Eu não sei o que pensar. Você apareceu na minha vida tão de repente, e tudo o que eu sabia foi virado de cabeça para baixo. Mas eu sei que você está tentando. Alexandra sorriu, tocada pelas palavras dele. Eu só quero uma chance de ser sua mãe, de estar ao seu lado daqui para frente. O garoto suspirou, sentindo a pressão daquela decisão. Ele ainda estava processando tudo, mas uma coisa era certa. Ele não queria mais viver com ressentimentos ou dúvidas. Ele precisava de paz. E talvez, para encontrar essa paz, teria que dar uma chance à mãe que nunca a conheceu. Eu acho que podemos tentar, disse Mikołaj com um leve sorriso. Alexandra sorriu de volta, com os olhos marejados. Obrigada, Mikołaj. Obrigada por me dar essa chance. Reorganizando a vida, com a saúde de Alina melhorando, Mikołaj começou a se sentir mais aliviado. Tadeusz, que sempre esteve ao lado do jovem, continuava a apoiá-lo, tanto no restaurante quanto em sua vida pessoal. Ele sabia que Mikołaj havia passado por uma jornada emocional intensa, e estava orgulhoso da maturidade que o garoto demonstrava diante de tantas adversidades. As apresentações de Mikołaj no restaurácio, Azoat Rynek, também começaram a se transformar. Com menos pressão sobre seus ombros e com sua avó fora de perigo imediato, ele começou a cantar com mais leveza, trazendo mais emoção e profundidade para cada canção. O público, que já o adorava, notou a diferença em sua performance. A dor e o desespero deram lugar à esperança e à renovação. Por sua vez, Dorota, a cozinheira do orfanato, continuava sendo uma grande fonte de apoio emocional para Mikołaj. Ela havia se tornado uma espécie de segunda mãe para ele. E mesmo agora que Alexandra estava presente, Mikołaj sabia que sempre poderia contar com Dorota para conselhos e conforto. A amizade entre as duas mulheres cresceu.
ambas movidas pelo amor que sentiam por Mikołaj e pelo desejo de vê-lo feliz. O futuro, com Alina ainda em recuperação e Alexandra agora presente em sua vida, Mikołaj sentiu que as coisas finalmente estavam entrando nos eixos. Ele havia enfrentado uma série de desafios que o forçaram a amadurecer rapidamente, mas no final ele estava cercado de pessoas que o amavam e queriam seu bem. Nos meses que se seguiram, Mikołaj continuou suas apresentações, não mais com o objetivo desesperado de salvar sua avó, mas com a alegria de fazer o que amava. O dinheiro que ganhava agora era usado para garantir que Alina tivesse os melhores cuidados médicos e para planejar o futuro. Alexandra, com sua experiência e estabilidade financeira, ajudou a organizar a vida de Mikołaj, garantindo que ele tivesse as oportunidades que merecia. Alina, ainda que debilitada pela doença, recuperou parte de sua vitalidade e passou a desfrutar de momentos mais felizes ao lado de Mikołaj e Alexandra. O laço entre os três cresceu e eles formaram uma nova família, unida por um passado difícil, mas também por um futuro cheio de possibilidades. Os meses de recuperação de Alina foram desafiadores, mas marcados por uma constante melhora. Mikołaj, agora com o apoio de Alexandra e Tadeusz, conseguiu equilibrar a escola, o trabalho no restaurante e as visitas à avó no hospital. O laço entre ele e Alexandra crescia de forma lenta, mas sólida, à medida que ambos se abriam mais sobre o passado e começavam a construir um futuro juntos. No entanto, um novo dilema surgia à medida que Mikołaj recuperava a confiança. O desejo de descobrir mais sobre seu pai, Andrzej Zawadzki. Embora Alina já tivesse contado que Andrzej havia desaparecido para protegê-los, Mikołaj sentia que faltavam peças nesse quebra-cabeça. Por que exatamente Andrzej fugiu? O que ele tanto temia? Alexandra também não sabia muitos detalhes, mas estava disposta a ajudar Mikołaj a encontrar as respostas. E foi Tadeusz, mais uma vez, quem ofereceu uma chave importante para o mistério. Certa noite, após uma apresentação no Restauracja Złoty Rynek, Tadeusz chamou Mikołaj para uma conversa particular. Eles se sentaram em uma das mesas do restaurante, já vazio após o fechamento. Mikołaj, começou Tadeusz, com um olhar sério. Eu não queria trazer isso à tona antes, mas acho que chegou o momento de você saber. Eu conheci seu pai. Mikołaj ficou atordoado. Você conheceu meu pai? Tadeusz assentiu. Sim, anos atrás. Andrzej era um grande músico. Ele tocou aqui no restaurante algumas vezes, antes de tudo acontecer. Na época, ele já estava envolvido com algumas pessoas perigosas, pessoas das quais ele queria se afastar, mas não sabia como. O medo dele era que, se permanecesse por perto, colocaria você e sua mãe em perigo. Mikołaj estava surpreso e confuso. Mas por que ele não voltou? Porque ele me deixou com a minha avó. Tadeusz suspirou. Ele estava tentando encontrar uma maneira de sair dessa confusão, mas parecia que, quanto mais ele tentava, mais ele se envolvia. Ele me contou que havia feito um acordo com pessoas ligadas ao crime, empréstimos para financiar a carreira musical. Quando ele percebeu que nunca conseguiria se livrar dessas dívidas, fugiu. Sua intenção era voltar quando as coisas estivessem seguras. Mikołaj ficou em silêncio, digerindo as palavras de Tadeusz. Então, tudo o que seu pai havia feito foi para protegê-lo. Mas por que ele nunca retornou? Eu não sei o que aconteceu depois que ele fugiu, continuou Tadeusz. Mas o que eu sei é que ele amava você e sua mãe profundamente. Eu lembro de como ele falava sobre vocês, e sei que, se ele ainda estivesse por aqui, teria feito qualquer coisa para voltar para vocês. Essas palavras mexeram profundamente com Mikołaj. Por tanto tempo, ele carregou a mágoa e a dor de ter sido abandonado, mas agora começava a ver as coisas de outra maneira. Seu pai não fugiu por covardia, mas por medo de perder a família para algo pior. Embora ainda tivesse perguntas, sem resposta, a nova compreensão sobre Andrzej trouxe um sentimento de paz a Mikołaj. Um reencontro inesperado. Na manhã seguinte, Mikołaj decidiu que precisava contar tudo à Halina. Ele a visitou no hospital, onde ela continuava a se recuperar, agora em um estado muito melhor do que meses atrás. Vovó, começou ele, sentando-se ao lado da cama. Eu descobri mais sobre o papai. Tadeusz me contou que eles se conheciam e que meu pai fugiu porque queria nos proteger. Halina suspirou, sabendo que esse momento chegaria. Eu nunca quis esconder isso de você, Mikołaj. Eu só não sabia como contar. Eu entendo, disse Mikołaj, com um sorriso triste. Eu sei que ele fez o que achava certo. E agora, eu só quero descobrir mais. Eu quero saber onde ele está.
Nesse momento, a porta do quarto do hospital se abriu, e Alexandra entrou. Ela estava prestes a dizer algo quando foi interrompida por uma figura alta e magra que entrou logo atrás dela. Mikołaj sentiu o coração parar. Era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um olhar cansado, mas havia algo familiar nele. Os olhos, a postura, tudo parecia gritar uma única verdade. Esse homem era seu pai. Andrzej, murmurou Halina, com a voz trêmula. Alexandra, ao lado de Andrzej, não conseguia segurar as lágrimas. Eu o encontrei, disse ela, com a voz embargada. Mikołaj, esse é seu pai. Mikołaj ficou em silêncio, incapaz de falar ou de se mover. Andrzej deu um passo à frente, os olhos fixos no filho que ele não via há tantos anos. Mikołaj, disse ele com a voz rouca. Eu sei que isso é muito para processar. Eu nem sei como pedir perdão. Eu fiz o que achei que era certo, mas entendo se você não conseguir me perdoar. A emoção no rosto de Andrzej era clara. Ele parecia mais frágil do que Mikołaj imaginava, mais vulnerável do que a imagem que havia construído em sua cabeça ao longo dos anos. Finalmente Mikołaj se levantou e deu alguns passos hesitantes em direção ao pai. Ele não sabia o que dizer, mas as palavras vieram naturalmente. Eu não entendo tudo o que aconteceu, disse Mikołaj, a voz embargada. Mas eu sei que você fez o que achava que precisava fazer. Eu te odiei por tanto tempo, mas agora eu só quero que a gente tenha uma chance de sermos uma família. Andrzej sentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu quero isso também, filho, mais do que qualquer coisa. Então, sem pensar duas vezes, Mikołaj deu o passo final e abraçou o pai, sentindo o calor de um reencontro que ele havia esperado por toda a vida. Alexandra observava a cena com o coração cheio de esperança, enquanto Alina, com lágrimas nos olhos, sabia que havia feito o melhor que podia para manter a família unida. O fim de um ciclo, o reencontro trouxe uma nova esperança para a vida de Mikołaj. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua vida estava completa. Ele agora tinha a mãe que sempre quis, o pai que tanto buscava, e a avó que lutara tanto para proteger. Nos dias que se seguiram, Andrzej, Alexandra e Mikołaj passaram muito tempo juntos, conversando sobre o passado, mas também sobre o futuro. Andrzej explicou em detalhes tudo o que havia acontecido, desde o envolvimento com criminosos até sua fuga desesperada para proteger a família. Embora o caminho para a reconciliação fosse longo, todos estavam dispostos a seguir adiante juntos. Alina, por sua vez, começou a se recuperar mais rapidamente, com a certeza de que havia feito o possível para garantir que seu neto tivesse um futuro melhor. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas com a família reunida, tudo parecia mais fácil de enfrentar. E assim, no palco do Restauracja Złoty Mikołaj voltou a cantar, agora com uma nova leveza e um sorriso no rosto. Seu público continuava a crescer, e sua voz, carregada de emoção e de uma história de superação, tocava todos os corações presentes. A família Zawadzki, finalmente reunida, estava pronta para seguir em frente, deixando para trás as sombras do passado e abraçando as possibilidades de um futuro cheio de amor, esperança e música. Os dias que se seguiram ao reencontro entre Mikołaj e Andrzej foram cheios de emoções intensas. Alina continuava a se recuperar no hospital e cada dia trazia uma nova pequena vitória. Sua saúde estava longe de ser perfeita, mas o fato de ter a família reunida ao seu redor parecia lhe dar forças que antes pareciam impossíveis de alcançar. Mikołaj visitava sua avó diariamente, sempre acompanhado de Alexandra, e agora, também de Andrzej. O jovem ainda estava se acostumando com a presença do pai, mas cada momento que passava com ele parecia apagar um pouco mais da mágoa que sentia. Andrzej estava determinado a recuperar o tempo perdido, e embora Mikołaj soubesse que esse processo levaria tempo, ele estava disposto a tentar. Alexandra, por outro lado, estava finalmente se permitindo sentir parte daquela família. Depois de anos buscando respostas e carregando o fardo de não saber o que havia acontecido com seu filho, ela agora podia viver com a certeza de que estava presente e que juntos eles podiam construir um futuro melhor. Tadeusz e Dorota também eram figuras constantes nessa nova fase da vida de Mikołaj. Ambos haviam sido pilares de apoio quando ele mais precisou, e agora compartilhavam da alegria de ver o jovem finalmente encontrar a paz que tanto merecia. Tadeusz, como sempre, o incentivava a continuar com a música, enquanto Dorota, com seu jeito maternal, certificava-se de que ele estava bem cuidado e emocionalmente estável.
A última apresentação algumas semanas depois, com a recuperação de Alina bem encaminhada e a vida começando a entrar em uma nova rotina, Mikołaj foi convidado para uma apresentação especial no restauracja Złoty Rynek. O restaurante havia se tornado um ponto de encontro para a família, e Tadeusz queria celebrar o sucesso de Mikołaj com um evento especial. A noite da apresentação chegou e o restaurante estava lotado. Mikołaj, com seu terno novo, subiu ao palco com uma confiança renovada. Ele olhou para a plateia e viu todos que eram importantes para ele. Alina, sentada em uma cadeira de rodas, mas com um sorriso brilhante. Alexandra e Andrzej, lado a lado, prontos para apoiar o filho. Tadeusz, atrás do balcão, observando com orgulho. E Dorota, sorrindo ao fundo, como sempre fazia. Mikołaj respirou fundo antes de começar a cantar. A canção que escolheu para aquela noite era uma homenagem à sua jornada e àqueles que estiveram com ele em todos os momentos difíceis. Ele cantou com o coração aberto, sua voz cheia de emoção, e a melodia encheu o restaurante de uma energia única, algo que ele nunca havia experimentado antes. A plateia estava em silêncio, completamente cativada pela performance, e quando ele terminou, o restaurante explodiu em aplausos. Mas para Mikołaj, o que mais importava era o olhar de satisfação nos rostos de sua família. Ele sabia que, apesar de tudo o que haviam passado, eles estavam ali, unidos, prontos para enfrentar o que viesse. Um novo começo, após a apresentação, enquanto os clientes se dispersavam e o restaurante começava a esvaziar, Mikołaj foi até sua avó. Alina, visivelmente emocionada, segurou a mão do neto com um sorriso suave. "Você me enche de orgulho, Mikołaj", disse ela, sua voz ainda fraca, mas carregada de amor. "Você encontrou seu caminho. E isso é tudo o que eu sempre quis para você." Mikołaj se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas de Alina, sentindo uma onda de gratidão tomar conta de seu coração. "Eu não teria conseguido sem você, vovó. Tudo o que eu sou, devo a você." Alina acariciou o rosto dele, e Mikołaj sabia que, mesmo com os desafios que ainda poderiam surgir, ele agora tinha algo que antes lhe faltava: uma família completa e um futuro cheio de possibilidades. Alexandra e Andrzej, observando a cena, trocaram um olhar de cumplicidade. Eles sabiam que o caminho para a reconstrução da confiança ainda seria longo, mas estavam dispostos a caminhar juntos. O reencontro os havia transformado, e agora eles estavam prontos para criar novas memórias como uma família unida. Tadeusz, que havia testemunhado toda a transformação de Mikołaj, sentia-se orgulhoso do jovem que ele havia ajudado a moldar. Ele sabia que o talento de Mikołaj iria levá-lo longe, mas o mais importante era que o garoto agora tinha a paz e a segurança que merecia. Naquela noite, Mikołaj, Alexandra, Andrzej, Alina, Tadeusz e Dorota saíram juntos do restaurante caminhando pelas ruas tranquilas de Cracóvia. Era uma nova fase, uma nova vida, e Mikołaj, que havia começado sua jornada cheio de dúvidas e medo, agora se sentia completo. Eles não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas uma coisa era certa: estavam prontos para enfrentá-lo, juntos. Pãos. A audição foi um sucesso, e Mikołaj recebeu uma bolsa de estudos completa para desenvolver ainda mais seu talento. Alina, embora não pudesse mais viajar com tanta facilidade, continuava a ser a maior apoiadora de Mikołaj, sempre o incentivando a seguir seu coração. Andrzej e Alexandra, agora mais próximos do que nunca, acompanharam o filho em cada etapa de sua nova jornada, orgulhosos de quem ele havia se tornado. No restaurante, Tadeusz e Dorota sempre guardavam um lugar especial para Mikołaj, e ele continuava a se apresentar quando voltava a Cracóvia para visitar a família. Suas apresentações, sempre marcadas por emoções profundas, atraíam um público cada vez maior e o nome de Mikołaj Zawadzki começava a se espalhar pelo país. Mikołaj sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora, com a família reunida e o apoio de todos que sempre acreditaram nele, ele se sentia pronto para conquistar o mundo com sua música. E assim, de uma situação de perda e incerteza, Mikołaj transformou sua vida em uma história de superação, amor e perdão. A música, que sempre foi sua companheira fiel, continuaria a ser o caminho que o levou a cada vez mais longe, sem nunca esquecer de onde veio e quem o ajudou a chegar até ali.